Então, gente, boa tarde. Vamos continuar aqui com o estudo da cinemática dos corpos rígidos. Na aula passada, nós vimos alguns exercícios, né? Vimos o centro instantâneo de velocidade, né? Nós vimos que é uma técnica bem útil, bem rápida, né? Para fazer análise de velocidades, né? Então, foi esse tópico aqui que a gente viu por último. E fizemos os exercícios usando o centro instantâneo. Começamos a trabalhar com a aceleração, né? Aceleração absoluta e aceleração relativa. Ok? Como a aceleração de um corpo que está aí girando, né? Ele tem duas componentes, a componente normal e a componente tangencial. A tangencial vem da aceleração angular, né? E a normal da velocidade angular ao quadrado, né? Então, essas componentes geram o que a gente chama de aceleração do ponto B em relação ao ponto A. Já que o corpo é rígido, a gente não vai ter que o ponto não vai estar se aproximando nem se afastando de ar, né? Então, a origem da aceleração vai ser devido ao movimento de rotação do corpo, certo? Então, eu tenho sempre que a aceleração normal é sempre voltada para o centro de rotação e a tangencial pode ter essas duas componentes, vai depender do sinal de alfa, né? Ok? Então, a gente viu que o resultado depende sempre do sentido da aceleração do ponto A, né? Se ele está para esse lado ou para esse lado, né? Vai depender, né? A gente vai... E dos módulos, né? Então, depende do sentido, né? E também depende da intensidade do vetor AA, né? E a componente normal, né, depende, que depende de ômega, né, a velocidade angular da barra, ela vai dar uma intensidade maior ou menor, entretanto, ela sempre é apontada para o centro de rotação. Né? Então, precisa saber a velocidade angular sempre, e também precisa saber, às vezes, a velocidade, a aceleração angular, às vezes, ela é uma incógnita, né, no nosso problema. Então, eu sempre vou usar essa lógica, vou analisar primeiro do ponto de vista de velocidade, né? Análise de velocidade, depois eu faço uma análise de aceleração, porque para aceleração eu vou precisar aqui da componente normal, que depende da velocidade angular, certo? Então, posso decompor isso em componente x e componente y, e aí eu tenho um sistema de equações em que eu posso resolver para AB e alfa, né, como duas incógnitas que a gente já mencionou na aula passada. Vamos fazer agora esse exemplo. O centro da engrenagem dupla tem velocidade, né, de 1,2 metros por segundo, e a aceleração desse mesmo ponto é de 3 metros por segundo. A cremalheira inferior é estacionária, a de cima, R, ela tem uma movimentação, né, ela está acelerada. A expressão da posição, né, posso escrever que XA, né, a quantidade que a engrenagem desloca ao longo da horizontal, ou seja, a translação dessa engrenagem, depende do ângulo θ, né, à medida que ela vai girando, à medida que ela vai tendo um deslocamento angular, eu vou tendo o deslocamento do ponto A, que são proporcionais, né? Depende do raio da engrenagem. No caso, eu chamo de R1. A velocidade também tem a mesma característica, né? São proporcionais, e que me dá essa proporcionalidade é o raio da engrenagem. O ângulo, né?
ele desloca para a direita se eu girar no sentido horário, né? Então, por isso explica o sinal negativo aqui, tá bom? Eu consigo encontrar a velocidade angular, né, pela velocidade do centro da engrenagem, e também vou conseguir saber quanto é que é a velocidade angular, aceleração angular, perdão, da engrenagem pela essa relação. Na realidade, eu só estou derivando, né? Deriva a velocidade, eu vou ter aceleração. Deriva a velocidade angular, né? Vou ter aceleração angular. E o ângulo permanece. E aí, com isso, eu consigo encontrar a aceleração angular da engrenagem, a partir dessas relações bem simples. Então, eu tenho, portanto, aí, ó, a aceleração angular da engrenagem. Com esses componentes, eu consigo, né, encontrar as acelerações, eu tenho aceleração de um determinado ponto de referência, né? E como eu sei as distâncias, né? Porque é bem simples do ponto de vista que a geometria é uma geometria circular, então eu vou conseguir saber as acelerações em todos os pontos que eu tenha interesse, né? Segundo a mesma perspectiva. Eu tenho a aceleração de translação, né? Então eu digo que a minha referência é o centro da engrenagem, então é como se todos os pontos estivessem com a mesma aceleração, o que caracteriza uma translação, e tem também as componentes que vêm devido ao corpo estar em rotação, né? A componente normal e a componente tangencial. E eu faço somatório dessas componentes, né, para cada um dos pontos. Né? Então, por exemplo, para o ponto B, né, que é o ponto logo aqui em cima, eu vou ter a aceleração de A mais a aceleração de B em relação a A. Que essa aceleração são essas duas componentes aqui, a normal e a tangencial. E aí eu faço o somatório e encontro que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado na direção I e menos 6,4 na direção J. O módulo dá 8,6, né, aceleração do ponto B. E faço a mesma coisa para todos os pontos que eu tenha interesse, né, o ponto C também, ó, e também o ponto B. Né? Então, vou só fazer sobreposição de efeitos, né? Eu tenho a translação e a rotação, ok? Vocês têm alguma dúvida sobre isso, pessoal? Bem tranquilo, né? Eu vou deixar esses exemplos para vocês acompanharem no livro e vou avançar no conteúdo, tá bom? Aqui mais um exercício. Até porque a gente já viu em grande parte esse cara, né? Então, a gente, na aula passada, a gente parou mais ou menos nessa altura, em que eu tenho um vetor, tá certo? Um vetor Q, e eu tenho aqui dois sistemas de coordenadas, tá? Um sistema de coordenadas que está em movimento, está em rotação. Esse sistema de coordenadas ele não é inercial, porque ele está girando com uma determinada velocidade angular ômega, né? Descrita aqui por esse vetor ômega, tá certo? Eu posso representar esse vetor com componentes no sistema x, y, z minúsculo, ou no sistema inercial, né, que é x, y, z, só que esse sistema está sempre fixo, né, ele é inercial, então não sofre uma rotação significativa. O sistema de coordenadas OX, Y, Z gira sobre o eixo fixo OA, né, que o eixo é fixo, tá certo? E o sistema está girando em torno desse vetor. A função vetorial, que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser velocidade, posição, aceleração, tá certo? É uma função vetorial que depende do tempo, tá? Em direção e modo, varia em direção e modo. Então, eu vou escrever esse vetor com componentes
na direção I, J e K. Né? Então, eu vou ter QX, QY e QZ. Eu posso ter uma variação, uma derivada em relação ao tempo, mas considerando o sistema de coordenadas móvel. Né? Se o sistema de coordenadas, eu estou olhando para ele, eu não vou conseguir enxergar que ele está rotacionando ômega. Né? E aí eu digo que o meu vetor, a minha variação, né, no tempo, a minha derivada no tempo, vai ser simplesmente os componentes x ponto, ky ponto e qz ponto. Né? Mas, de novo, um observador, ele está no sistema que está em movimento, então ele não consegue enxergar essa movimentação devido à rotação. Similar a esse caso, imagina que você está no ônibus, está indo para a faculdade, ou está num carro, né, viajando lá para Natal, e você tem uma bola na sua mão, uma bola pequena, e você joga a bola para cima. Né? Está nas suas mãos, você joga ela, e você vai ver o que? A bola descer e parar nas suas mãos novamente. Vocês concordam comigo? O carro é fechado, não tem o efeito do vento, tá? E eu jogo a bola para cima e ela vai descer justamente na minha mão, né? Para um observador que está fora do carro, né, se ele pudesse enxergar essa movimentação, digamos que o vidro permite ver essa movimentação, o movimento, né, uma composição de movimento que ele vai enxergar da bola vai ser ela subindo e descendo, entretanto, vai se somar esse movimento de subida e descida à translação devido à movimentação do carro. Né? Então, é justamente isso aqui, ó. Para o observador que está no sistema de coordenadas móvel, ele não consegue perceber que o sistema está em rotação, com uma determinada velocidade angular, certo? Agora, para um observador que está no sistema XYZ, ele vai sim conseguir verificar que, além de ter a movimentação, ou ter a variação do vetor no tempo, o sistema de coordenadas também está variando. E esse vetor é descrito nesse sistema de coordenadas. Então, eu posso, portanto, dizer que a derivada de Q para um observador que está no sistema XYZ é a derivada anterior, né, de um observador que está no sistema XYZ minúsculo, mais, né, as variações, né, devido ao fato desse sistema aqui estar em movimento. Ou seja, os unitários vão variar, eles vão mudar de orientação. Então, eu tenho uma variação do vetor, dos vetores unitários. Né? Então, eu posso afirmar que a primeira derivada é a taxa de mudança com respeito à rotação do sistema de coordenadas. Né? E a segunda parte é a derivada de Q se eles fossem fixados a um corpo coincidente com o sistema de coordenadas x, y e z. É como se o vetor Q ele estivesse atachado, preso a um corpo rígido que está rotacionando em torno do vetor velocidade angular. Então, tem essas duas parcelas bem distintas. Essa daqui me dá uma compreensão dos efeitos do sistema de coordenadas, né, local, ou x, y, z minúsculo, estarem girando com uma determinada velocidade angular, certo? Eu posso também lembrar do seguinte, que o I ponto é dado da seguinte forma, é dado como a velocidade angular vetorial I.
Aí, se eu fizer essa substituição para cada derivada de I ponto, J ponto e K ponto, eu vou poder colocar o vetor velocidade angular em evidência e vou ter de novo o vetor Q, né, como sendo o outro termo do produto vetorial. Então, para deixar isso claro, eu vou usar aqui o velho MathType. Tudo bem? Então, eu sei ó, que tem Q, X, na direção Y, tá bom? Então, ele tem uma flechinha e ele também é uma derivada mais Y, que é o J, né? Mais QZ, que aqui é o K. Bom, é justamente essa expressão aqui, né? Só que isso eu posso repetir, ó, e eu tenho a seguinte perspectiva, né? Eu vou deixar o QX aqui, e esses termos, eu vou substituir eles por expressões alternativas, que vai ser simplesmente, ó, ômega vetorial, o próprio vetor I. Tá? A gente já viu isso, que a velocidade, a derivada de um vetor unitário é igual a velocidade angular do sistema de coordenadas, produto vetorial, né? I. Certo? Então, eu faço isso para todos eles. E aí eu coloco aqui e tiro. Por fim, beleza? E aí, esse aqui é um escalar, né? O componente é um escalar. Eu posso colocar ele para dentro aqui do produto, ó. Colocar aqui para dentro, colocar aqui para dentro. Posso agora aplicar uma distributiva, né, em que eu vou pegar esse cara aqui que está para fora, ó, aqui também. E, por fim, eu tenho o vetor Q, né? As componentes Q1, QX, QY e QZ. Okay? Então, o Q eu posso substituir, né, por esse cara aqui, que são dois vetores que a gente conhece, tá certo? Então, fica essa demonstração bem simples do que está acontecendo aqui. Bom, então, eu tenho essa componente, né, que é a derivada de Q com relação para um observador que está no sistema x, y, z minúsculo, vai ser isso daqui, ó, então vai ser, a variação vai ser somente nas componentes, né? E a outra parcela, ela serve para me dar a variação pelo sistema de coordenadas está em movimento. Já que essa componente aqui, ela não é algo inercial, não é uma variação inercial. Tá? Então, não vou poder, por exemplo, se isso aqui fosse um vetor posição, eu não poderia usar esse vetor para calcular, por exemplo,
a energia cinética do sistema, porque não é inercial, é simplesmente em relação ao sistema de coordenadas que está em movimento, certo? Então, para calcular a energia cinética, eu precisaria levar em consideração isso, que é utilizar essa outra parcela, tá bom? Bom, agora eu vou usar esse conceito para descrever uma característica bem interessante, que é a aceleração de Coriolis, né? Então, imagine que eu tenho um sistema de coordenadas maiúsculo, O, X, Y, ele é fixo, né? E o sistema de coordenadas O, X, Y, que gira com velocidade ômega, tá? Eu vou ter o vetor posição, RP, tá? Para uma partícula P, é o mesmo em ambos os sistemas de coordenadas, né? Mas a taxa de mudança, né, a derivada do vetor, né, e logicamente de suas componentes, depende do sistema de coordenadas, tá? Porque um está em movimento e o outro não está. E aí eu utilizo as equações, né? Ora, eu vou pegar uma parcela, né, que leva em consideração o fato do sistema de coordenadas estar em movimento, e a outra parcela é a variação da posição em relação a esse sistema de coordenadas. Tá? Então, é como se eu tivesse que imaginar isso. Imaginar uma partícula, um corpo rígido, em que esse sistema de coordenadas está fixo a esse corpo. Tá? E vamos chamar esse sistema de F. É um F meio estilizado, mas é um F, para a gente lembrar. Seja o ponto P'. Ora, o ponto P' é um ponto no corpo rígido, né, nessa placa representativa, que coincide, né, instantaneamente com a partícula P. Eles são, tem na mesma posição nesse instante. Tá? Então, eu vou ter que a velocidade da partícula em relação ao sistema de coordenadas, né? Esse sistema de coordenadas aqui, que está em movimento, é o R ponto OXY minúsculo, certo? Então, eu vou chamar isso de velocidade P ao longo do seu caminho na placa. Então, imagine que para um observador que está na placa, ou seja, que ele leva em consideração esse sistema de coordenadas, essa partícula tem uma determinada trajetória já aqui definida, ok? Então, essa velocidade de P né, em relação ao sistema de coordenadas é nada mais, nada menos do que a velocidade R ponto, né? Em relação ao sistema em movimento. Velocidade P ao longo do seu caminho na placa. E o Vp' é a velocidade de um ponto que coincide com a partícula P, né? É a velocidade do ponto P' em relação à placa. Olha, essa velocidade ela vai ser dada por quê? Pela rotação. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa distância, esse vetor, e vou fazer o produto vetorial com a velocidade angular. Então, essa vai ser a velocidade Vp', né? Que eu vou utilizar para representar a velocidade da partícula P em relação ao corpo que está em movimento, em relação a esse sistema de coordenadas x, y, minúsculo, que está em movimento. Tá? Então, eu vou chamar esses caras de Vp, a velocidade da partícula, é igual à velocidade de um ponto P', que coincide com a partícula P, tá? E eu tenho a velocidade da partícula em relação ao sistema de coordenadas x, y. Tá? Então, eu tenho essas duas parcelas aí. Essa composição vai dar a velocidade do ponto P, né? Da partícula P. Detalhe, eu só preciso ter essas duas componentes porque o vetor posição
é escrito num sistema de coordenadas que está em movimento, está em rotação. Por isso, eu tenho que fazer essa correção aqui. Tenho que pegar essa parcela, tá bom? Se eu tivesse dois sistemas inerciais, essa velocidade aqui, ó, seria nula e a velocidade do ponto da partícula P seria igual à velocidade da partícula P em relação a F. Então, teria a mesma velocidade se o sistema não tivesse alguma modificação, uma rotação acontecendo nele. Bom, agora eu faço uma, uma derivada dessa parte, dessa expressão aqui, tá certo? Eu tenho VP' mais VP em relação a F, certo? Então, isso vai me dar o quê? A derivada com relação ao tempo desse primeiro termo, vetorial R, mais, né, mais, estou usando só, estou derivando esse termo aqui ainda, né? A derivada de R com relação ao sistema de coordenadas O, X, Y, ou seja, em relação a esse sistema inercial aqui. Então, estou mostrando a partir desses índices aqui. E eu tenho, a partir desse produto, eu tenho duas parcelas, normal. Só que esse cara aqui, ó, ele é um vetor que foi derivado anteriormente com relação ao sistema de coordenadas, ó, x, y minúsculo. Né? Então, as componentes desse cara estão nesse sistema de coordenadas aqui. Ok? Eu sei que essa derivada é nada mais, nada menos do que o ômega vetorial R mais, né, R ponto OXY, minúsculo. Então, essa equação aqui, ó, ou seja, esse termo aqui é simplesmente a velocidade da partícula descrita num sistema de coordenadas inercial. Né? Só que, inicialmente, eu tenho que o vetor posição foi descrito nesse cara aqui. Então, eu vou precisar colocar VP novamente. Então, essa componente é nada mais, nada menos do que VP. Tá certo? E esse termo aqui vai ser quem? Ele foi descrito num sistema de coordenadas local. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu faço a derivada, né, dele com relação ao sistema de coordenadas local, aos x, y minúsculo, né, esse sistema em vermelho, mais produto vetorial entre a velocidade angular e o próprio vetor, que é o nosso R ponto. Veja que R ponto está aqui, ó, no início. E aí eu faço essas substituições, tá? Fazendo essas substituições, eu vou ter essas parcelas. E aí eu vou agora discutir com vocês cada uma delas. A primeira parcela, eu vou chamar isso de aceleração tangencial, certo? Ela me traz o produto vetorial entre a velocidade angular e o vetor R, né? Mais ômega vetorial R. Então, essa componente aqui é a componente tangencial, ou componente normal, ela vai estar apontando, né, para o centro de rotação, bem? Já essa componente aqui é alguém novo que aparece no meu problema. E, por fim, eu tenho uma aceleração radial, né, uma variação ao longo do vetor R. Tá? Então, vamos entender esse conceito. Essa parcela aqui, ó, essas duas componentes, é a aceleração de um ponto P' coincidente com a partícula P.
né? Eu não tinha velocidade, VP, linha, né? Então, a partir dessa velocidade, eu vou ter essas duas componentes aqui, foi o que a gente falou na hora de haver a derivação. Essa componente aqui é a aceleração de P, da partícula P, em relação ao sistema de coordenadas, e a última parcela é chamada de aceleração de Coriolis. Esse termo aqui é chamado aceleração de Coriolis, que só existe, né, se R estiver variando e ômega estiver variando de forma simultânea. Veja que, aliás, se estiver com rotação, né, não é que ele tenha variando, se estiver com rotação, com uma velocidade angular, e R, o vetor posição, estiver variando no sistema de coordenadas local. Se tiver movimentação da partícula em relação a esse sistema. Aí eu vou ter aceleração de Coriolis. Aceleração de Coriolis é algo que intriga, que intrigou por muito tempo o homem, né? Até a gente conseguir entender que isso é apenas um efeito giroscópio. E é essa aceleração que você sente quando você está um determinado veículo em rotação e você tenta transladar no sentido radial dessa rotação. Então, imagine-se num, num carrossel, né? Então, o carrossel ele vai girando, etc., e você vai fazer o movimento de caminhar no carrossel de um cavalinho para o outro, né? Enquanto você estiver fazendo esse movimento, essa translação, né, dentro do carrossel, você vai sentir uma aceleração, uma força, né, um efeito giroscópico te empurrando na lateral, né? Então, como é que isso acontece? A velocidade é constante, né? E você está caminhando ali com uma velocidade baixa e você vai sentir esse movimento, né? Essa força, esse efeito giroscópio. Ora, isso é nada mais, nada menos do que o efeito da aceleração de Coriolis, né? Então, isso ocorre por quê? Porque o carrossel está em movimento e você está deslocando com uma determinada velocidade ao longo do carrossel, na direção radial, né? Então, não é ao longo da circunferência, se você for no sentido do centro do carrossel. Aí você vai sentir esse efeito aqui, tá? Que vai parecer uma força, mas na realidade é porque você está acelerado por conta da aceleração de Coriolis, tá? Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Então, um exemplo que a gente pode citar, de maneira de clarificar, né, de deixar isso cristalino, imagina que você tem uma barra girando com velocidade angular ômega, e ao longo da barra você tem um colar que desloca com velocidade u, certo? Então, a velocidade aqui é constante e a velocidade aqui, ó. A velocidade é constante também. Tá certo? Então, a aceleração de Coriolis vai ser nada mais, nada menos, né, do que esse componente, ó, 2 ômega u, porque elas são ortogonais, né, a velocidade angular é perpendicular ao plano que a gente está analisando, e ômega, aliás, u está ao longo da barra, então elas são ortogonais, dois componentes ortogonais. Eu tenho que fazer ômega vetorial R duas vezes, né? Então, como elas são ortogonais, vai ficar somente ômega vezes U. Então, essa é a componente da aceleração de Coriolis. E como eu estou em velocidade constante, né, também outra componente da aceleração vai ser a aceleração normal, né? Como ômega
é constante, eu não tenho uma parcela de aceleração tangencial. Nem muito menos, essa velocidade aqui, ó, ela é constante. Então, não vou ter uma velocidade ao longo da barra, uma variação, uma aceleração local na barra, certo? Então, eu olharia dessa forma. Então, vamos tentar ver aqui, ó. A aceleração absoluta do colar é a aceleração de A, né? Então, essa aceleração de A, mais a aceleração de P. De P é desse cara aqui, ó, né? Dessa partícula, né? Considerando um colar como uma partícula. Tem dimensões muito pequenas e eu vou desprezar. Em relação à própria barra, né? Imagine que a barra tem um sistema de coordenadas e ele está preso à barra. Então, eu tenho essa componente. Como esse daqui, ó, ela depende de quem? Depende da velocidade angular e depende da aceleração angular, né? Como a velocidade angular é constante, eu só vou ter a dependência com relação à velocidade angular, ao quadrado, diga-se de passagem. Então, o A é R ômega ao quadrado. Esse termo aqui. Somente esse vai aparecer. A aceleração de P em relação ao próprio sistema de coordenadas, ou a barra, ela vai ser nula, porque essa velocidade aqui é constante, certo? Se não fosse constante, eu teria apenas o ponto, né? O ponto como sendo a derivada dessa velocidade. E, por fim, então ele está dizendo que a velocidade é constante, ó, então eu não vou ter, vai ser zero. Mais AC, que é a aceleração de Coriolis. Então, veja que esse termo aqui é nulo, por quê? Porque essa velocidade angular é constante. Então, eu vou chegar, a partir dessa equação, eu vou chegar nessa aqui. A componente da partícula, né, do colar, em relação à barra, é igual a zero, porque U é constante, né? Ele está deslocando, né? Essa é uma velocidade constante. E, por fim, a aceleração de Coriolis, que é dada por essa característica, tá bem? E, por fim, a aceleração absoluta consiste dos vetores radial e tangencial mostrados. Então, eu vou tentar explicar isso de uma outra maneira. Imaginem que eu tenho U, numa primeira condição, né? U vai ser o quê? Uma velocidade. E U' é a mesma velocidade, só foi a mudança de orientação, porque a intensidade é a mesma, né? Então, eu posso afirmar o seguinte, ó, que essas duas componentes aqui de velocidade, ó, tem a velocidade de A, né, R, ômega, porque está girando com a determinada velocidade angular, e o colar também está deslocando ao longo da barra. Então, a velocidade de A, né, vai ser dada, a velocidade é dada por VA mais U. Tá? Então, essa componente aqui, ó, mais U. Então, essa é a velocidade absoluta do nosso colar. Num instante T mais T delta T, que eu vou ter uma resultante, nova resultante, eu tenho V' é igual a VA'. Veja que ela mudou porque o raio mudou. Tenho R delta R vezes ômega. É o mesmo ômega, epsilon, o mesmo ômega. Por quê? Porque eu estou trabalhando com velocidade angular. Certo? E o linha vai ser o mesmo, porque eu não tenho uma variação ao longo da barra, uma variação de velocidade do colar. E aí eu escrevo, gente, ó, um diagrama de velocidade,
certo? Eu tenho aqui, ó, U e U', durante esse pequeno incremento de tempo, houve a mudança de orientação da barra dado por delta θ, tá? Então, ele está aqui. E a velocidade é ao longo da barra, então vai coincidir justamente com os eixos das barras. Então, eu tenho uma variação desse cara aqui, ó, desse vetor U, dado por quem? Porque ele mudou de orientação. Bem, já para a velocidade VA, eu vou ter VA e VA', né? Eles modificaram os tamanhos. VA é algo nesse momento aqui, nesse estágio, vai ser R ômega, tá certo? E eu vou ter também a componente VA', que é dado por quem? Por R mais delta R, porque o raio variou, vezes ômega. Ok? Então, eu vou ter esse componente e esse componente aqui. Então, para dizer que essa velocidade é igual a quem? A essa mais essa, que é uma ao longo, ao longo de perpendicular, né? Então, aqui tem 90 graus, vai ser o componente normal, certo? E para fechar, né, a conta, eu tenho que ter essa outra parcela aqui, que eu vou explicar agora, para encontrar a aceleração. Então, de T para T duas linhas, né, esse comprimento aqui, ó, divido com relação ao tempo, então, e aplico um limite, eu vou ter a derivada, né? Então, isso daqui é nada mais, nada menos do que VA. Quem é VA? É esse raio aqui, ó, vezes delta θ, delta t. Então, eu consigo pegar esse pedaço aqui, no limite, né, quando esse incremento de tempo for bem próximo de zero, eu vou ter, no final, a velocidade angular, né, da barra. E eu já tenho que VA é R, ômega, né? Então, de novo, eu vou ter R ômega ao quadrado, e essa componente aqui é nada mais, nada menos do que a aceleração de A. Então, recordando que a aceleração de A tem essas duas parcelas, eu posso afirmar que a aceleração de A é igual a R ômega ao quadrado. Então, e a aceleração de A é R ômega ao quadrado, então só vou ter essa parcela aqui. Os outros pedaços, né? R', que é essa componente aqui, ó, R', e a T duas linhas até T, né? Então, essa parcela aqui vai ser dado como o seguinte, ó, eu vou pegar essas duas parcelas, esse e isso, e vou somar. Por que eu vou somar? Porque eles estão alinhados. Isso daqui, no limite, está alinhado com isso daqui, tá? Que é perpendicular a essa velocidade. E essa velocidade é perpendicular a essa. No limite, elas vão estar todas elas alinhadas e perpendiculares, porque o delta θ, ele é muito pequeno. Vai ser muito pequeno no limite. E aí eu coloco ó, isso de uma maneira a obter a derivada, né, nessa configuração e nessa configuração aí. E eu posso somar porque o delta t é muito pequeno. Então, eles vão estar aproximadamente alinhados, bem alinhados. Ora, quem é esse carinha aqui? Né? Vai ser esse carinha aqui, vezes delta t, e aí eu divido por delta t. No limite, né, isso aqui vai ser verdade, com delta t tendendo a zero. E, por fim, eu tenho, eu vou ter R
aliás, ômega, que é a velocidade angular, vezes o ΔR sobre T. Então, essa parcela aqui, que me dá essa componente, né? Então, tem uma variação de ΔR, e por conta dessa variação de ΔR, e o fato da barra estar girando com velocidade angular ômega, né, eu vou ter essa parcela de aceleração. E aí eu somo esse termo aqui, ó, com esse termo aqui, que vai dar justamente a aceleração de Coriolis. É mais tentando justificar geometricamente essas componentes de aceleração, certo? Então, agora tem um exercício que é basicamente, eu tenho um determinado pino P, esse pino entra num rasgo, né, dessa geometria aqui, o disco S, que tem é um ranhurado, então ele vai entrar aqui dentro, vai até o final, e depois ele sai, né, perdendo o contato, e só depois eu vou voltar para uma posição semelhante a essa, e eu faço o mesmo movimento. Então, a velocidade aqui é contínua, e nesse disco S é intermitente. Esse mecanismo é chamado de mecanismo de Genebra, ok? Então, esse disco está girando com velocidade angular de 10 radianos por segundo, num instante em que φ é 150 graus. Tá? Então, determine a velocidade angular do disco S. Esse disco S aqui. Se B, aliás, IB, né? A velocidade do pino, esse pino aqui, relativo ao disco S. Então, a velocidade porque esse pino desloca ao longo do nosso pino. Desloca ao longo do nosso rasgo, perdão. Então, a velocidade absoluta do ponto P é igual a P' mais a velocidade de P em relação a S. Vou obter aqui um modo de direção da velocidade Vp, do pino. Também a direção da velocidade Vp', que é o ponto, tá certo? O ponto no corpo S, que coincide com o ponto, a partícula, né, o pino P. Então, vamos lá. Primeira coisa, a velocidade absoluta do ponto P pode ser escrita da seguinte forma, né, da partícula, do pino, como sendo Vp é igual a Vp' mais Vp em relação a essa. Então, a velocidade desse ponto P' aqui é a velocidade pelo disco estar em rotação, uma determinada velocidade angular que eu não sei ainda, né? E a velocidade do pino em relação a S é a velocidade com que ele desliza ao longo dessa ranhura. E aí eu posso representar da seguinte forma: Vp', tá? É perpendicular, então vou deixar isso bem claro. Vp' é perpendicular a V de P em relação a S, certo? Então, se eu precisar achar quem é esse grau aqui de beta, achar ômega também, e, consequentemente, eu vou conseguir visualizar que a VP está com 30 graus com relação à vertical. Ah, horizontal, vertical, isso.
Ora, mas quanto é que é a velocidade VP? A velocidade do pino é nada mais, nada menos do que o pino não está solidário a esse disco e o disco não está girando com velocidade constante. Então, a velocidade do pino é R, o raio, né, do disco, vezes a velocidade angular, ômega d. Tá certo? E fica 50, que é o raio, vezes a velocidade, 10 radianos, então isso vai me dar 500 milímetros por segundo. Então, vai ser a velocidade, né, do pino em relação a um sistema de coordenadas inercial. Né? O fato desse cara estar girando com velocidade constante em torno desse centro aqui. Essa velocidade vai ter 30 graus. Por quê? Porque ele está aqui com 150, né? 150 está aqui, e essa componente ela é perpendicular a esse raio, né? Consequentemente, se ela é perpendicular, ele vai ficar 30 graus da vertical. Esse 50 com 30 vai dar os 180 dos alternos externos. Além disso, a direção da velocidade do ponto P da partícula, né, do pino, em relação a S, é paralela à fresta. Ok? Então, essa velocidade aqui, ó, é paralela a essa fresta aqui. Né? Tudo bem? Então, esse cara aqui eu sei, esse aqui eu não tenho intensidade, eu tenho só a direção dele, tá certo? E essa componente aqui eu também não tenho, porque eu não sei qual é a rotação do disco S. Mas, por trigonometria, eu sei esse triângulo aqui, né? Essa base aqui, e eu sei que aqui é 150, portanto, aqui vai ser 30 graus, né? E aqui eu vou ter um ângulo beta, né? Tem um ângulo beta aqui, que é o ângulo que aparece aqui. Tudo bem? Utilizando a lei dos cossenos, olha só, vou usar esse ângulo aqui, que é 30 graus. Então, R, tá vendo? Ó, Rzinho ao quadrado é igual a esse R aqui, R maiúsculo, que é o raio do disco D, mais L ao quadrado, que é esse outro cateto aqui, ó, que é raiz de 2 vezes R, né? Menos 2 R vezes L cosseno de 30. Quando eu substituo tudo, né? Então, eu substituo L por raiz de 2R, eu chego numa condição em que eu tenho 0,551 R ao quadrado. Ora, mas o R, ele já disse quanto era, 50 milímetros. Eu substituo na equação e encontro que o R, esse Rzinho aqui, ó, é 37,1 milímetros. E vou avançando para encontrar agora o beta. Né? Esse ângulo aqui, beta. Por quê? Porque eu tenho esse comprimento, tenho esse e tenho esse. E esse ângulo aqui. Né? E agora, eu vou poder encontrar esse ângulo e poderia encontrar até esse. Mas não vai ser necessário. Então, pela lei dos senos, desculpa, seno de beta sobre R, então, seno de beta sobre esse comprimento aqui é igual ao seno de 30 dividido por esse comprimento. E aí eu resolvo para encontrar o seno de beta. Então, o arco seno me diz que
o ângulo beta é 42,4 graus. Né? E no interior, né, do triângulo de velocidades, já que esse cara aqui ó, é perpendicular a essa linha, tudo bem? E essa velocidade está ao longo do, do vetor, ao longo do raso, eu vou conseguir saber quanto é que é gama, que é o ângulo entre essas duas velocidades. E dessa forma eu vou conseguir encontrar quem é VP'. Ora, quem é gama? Gama é tal que, se eu somar 30 com gama com beta, que eu já encontrei, isso vai me dar 90 graus. Então, eu faço 90 menos beta, ou menos 42,4, menos 30 graus. Então, beta vai me dar 17,6 graus. Beleza, 17,6. E eu tenho esse cateto aqui, eu não sei quanto ele é, também não sei quanto é que ele é isso aqui, mas eu tenho quanto é VP. Como eu tenho esse ângulo, eu posso simplesmente usar ele, né, para encontrar quem é VP'. Ora, VP' vai ser quem? VP, esse valor aqui, vezes o seno de gama, que é 500 milímetros por segundo, vezes seno de 17,6. Vai dar 151,2 milímetros por segundo. Achando o VP', eu encontro a velocidade angular, né, do disco S. Por quê? Porque VP', ele é a velocidade de um ponto P' que coincide com a partícula P, que coincide com o pino, a velocidade do pino. Ele coincide, não é a velocidade do pino P. E aí eu vou representar como sendo R ômega S. Né? Então, como esse ponto pertence ao disco S, mas coincide com o ponto, com a partícula P, com o pino P, para encontrar a velocidade, né, de VP em linha, eu multiplicaria a velocidade angular pelo raio. Só que, como eu consegui saber quem é VP' usando trigonometria, né, eu vou agora usar o resultado para encontrar quem é o nosso ômega S, a velocidade angular do disco S, que dá menos 4,08 radianos por segundo. O VP em relação a S, em relação ao disco S, é igual a VP, esse mesmo VP que aparece aqui, ó, cosseno de gama. Então, eu estou utilizando esse cara, esse ângulo, para encontrar essa componente. E vai dar um vetor com duas componentes. Um componente ao longo de x e ao longo de y. Né? Então, ele está ao longo dessa direção aqui. Né? Essa aqui vai ser a nossa intensidade, tá certo? Você vai pegar cosseno, 500 metros por segundo. Aliás, é milímetros, tá bom? Tá errado aqui. Aqui, ó, milímetros. Vezes o cosseno, isso aqui vai dar 477, e eu multiplico isso por um vetor unitário, que me dá a direção desse vetor. Ora, como é que eu acho a direção? Eu utilizo esse ângulo, né, com relação a x, né? Então, é menos, porque ele está para baixo, né? E é menos aqui também. Né? Cosseno de 42,4 e menos seno de 42,4. E aí eu vou ter a velocidade P com relação a S. Ok?
Então, achei as velocidades. Agora, eu vou achar as acelerações, né? E, de novo, eu tenho o seguinte, ó, como esse ponto P' coincide com o pino P, eu vou fazer a mesma análise. A aceleração de P' normal dá 618. Por quê? Porque a velocidade angular, ômega S, é menos 4,08. Né? E o raio é de... O raio R é de 37,1 milímetros. E dessa forma, eu consigo encontrar a componente normal da aceleração do ponto P'. A partir do exemplo anterior, né, a gente sabe que beta é 42,4, WS é menos 4,08, VPS é esse vetor. E considerando-se que cada termo da equação da aceleração, já a gente vai poder encontrar o AP, componente normal da aceleração do pino, né? É igual a R ômega D ao quadrado. Então, dá 5.000 milímetros por segundo. E a P, né? Eu vou usar a mesma base, tá? O X está na horizontal e o Y na vertical. E aí eu uso esse unitário para, dado uma intensidade, eu dizer para onde é que eu estou apontando, né? Para onde está apontando esse vetor aqui. Né? E ele está aqui, ó. Como é que é esse AP? AP vai ser apenas isso porque a velocidade angular é constante. Então, tem uma componente que é apenas normal, apontada aqui para o centro. Está aqui. Então, esse cara vai estar a 30 graus da horizontal, conforme mostrado. E a aceleração, né, de forma vetorial é 5.000, a intensidade, vezes um vetor unitário. É que eu tenho esse ângulo aqui, então, o cosseno de 30 na direção x é a componente do unitário, e menos seno de 30, né, porque está para baixo, e está depois, está indo para baixo, né, então fica negativo, seno de 30 graus, direção J. Bom, aí eu tenho aqui a componente de P' normal. Como eu tenho a velocidade angular do disco S, fica fácil achar a P' normal. Tá? O R eu sei quanto é, esse ômega S ao quadrado eu também sei, e eu tenho aqui um unitário que me dá a direção desse vetor. Né? Então, menos e menos, né, porque ele está para baixo e está para a esquerda. O ângulo é 42,4. A componente tangencial é R, alfa S, né, vezes o quê? Um unitário. Ora, mas esse unitário tem que ser para onde? Perpendicular ao componente normal. Ok? Então, essa intensidade aqui ó, é 37,1 vezes alfa S, que é essa intensidade aqui. Vezes o unitário. O unitário qual é? Esse cara aqui, que tem 42 graus com relação a essa direção. Aqui ele já está apresentando o próprio. Aliás, a direção é nesse aqui para baixo, a tangencial, e aqui eu tenho 42,4, que eu vou utilizar para decompor o vetor unitário que dá essa direção aqui.
menos 42,4 na direção I, né? Porque eu vou pegar o seno aqui embaixo, ó, e o cosseno, cadê? E o cosseno na direção J, certo? E, de novo, a componente de Coriolis, 2 vezes WS, VPS, a velocidade com que esse cara está deslocando ao longo do canal, em ranhura. Essa direção aqui é a direção da ranhura, né? Então, em torno de beta. Então, vai dar 42,4, certo? Esse unitário. Eu vou substituir quem é WS, quem é VPS. Os dois valores vão me dar esse valor final aqui como resultado nessa direção. Tá? Então, eu não fiz questão de encontrar as componentes, né, de cosseno e seno de 42,4. Eu não fiz questão. Eu vou colocar isso tudo numa equação, uma equação vetorial. E eu vou igualar, vou dizer que, por exemplo, deve ser paralela à fresta, né? A VPS, perpendiculares à fresta. Então, se eu pego as componentes, todas as componentes que são perpendiculares à fresta, são quais? Ó? Essa daqui, né, é a componente tangencial. Como eu estou calculando, fazendo uma conta para aquelas que são perpendiculares à fresta, eu não vou precisar decompor e decompor na direção X e na direção Y, tá? Eu vou resolver para componentes ao longo que são perpendiculares a esse cara. Somente essa componente aqui, ó, ela vai ter uma decomposição na direção perpendicular a essa linha, que é a direção do raso, e dessa forma eu vou ter aí um cosseno ou seno de alguma coisa. No caso, cosseno. O restante aparece sem cosseno, sem seno. Por quê? Porque eu estou fazendo o somatório em componentes que são perpendiculares à direção do raso. Então, essa daqui, ó, 37,1 WS, ok? Essa daqui, né, eu coloco positivo, porque eu, na realidade eu não sei para onde é que ele está apontando, mas essa daqui tem 3.890, né? E a componente desse vetor perpendicular ao raso, né? Perpendicular ao raso. Então, para ser perpendicular ao raso, ele tem que ficar a cosseno de 17,7 igual a zero. Por que que é igual a zero? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? Porque esse componente aqui, esse somatório vai ser igual a zero? Ninguém. Ele vai ser igual a zero porque o deslocamento do nosso pino, ele vai ocorrer ao longo do raso, né? Porque o raso, fisicamente, ele impede, né, para um observador que está fora, né,
está observando a movimentação dessas duas peças, ele vai enxergar o pino deslizando ao longo do, do rasgo. Ele não vai ter nenhuma componente perpendicular ao rasgo. Não vai ter nada penetrando aqui no rasgo. Então, por isso que é igual a zero. Tá? Ok? Por isso que é igual a zero. E aí eu resolvo para quem? Para quem está precisando, que é o nosso alfa S. Menos, então vai dar menos 233 radianos por segundo. Então é algo bem rápido, né? Bem rápido mesmo. Essa é a aceleração angular do disco S. Okay? Se eu quiser encontrar, por exemplo, eu encontro a aceleração tangencial, né? A aceleração normal eu já encontro de cara, porque já tem a velocidade. Então, eu só preciso achar o WS para poder achar todas as componentes, né, de aceleração. WS pode, a alfa S pode ser positivo ou negativo, vai depender da solução, né? Então, eu escrevi aqui de uma maneira em que, se eu encontrar um valor negativo, significa que a direção que eu supus no diagrama, na realidade, eu tenho que inverter, né, inverter a direção que eu coloquei no diagrama. Né? O diagrama que me fez reescrever as equações. Eu acho que aqui até tá certo. Tá certo? A direção aqui até tá certa no diagrama, mas as equações, né, eu considerei, no caso, outro sentido. Bom, agora tenho um teorema importante, tá? O deslocamento mais geral de um corpo rígido com um ponto O fixo, né, no corpo, é equivalente a uma rotação do corpo sobre um eixo através de O, né? O é a origem. Então, eu posso, gente, eu vou poder sempre analisar o deslocamento de um corpo utilizando desse expediente aqui. Eu vou poder escrever a rotação, né, a mudança de orientação sempre com relação a um vetor de rotação, de velocidade angular e a translação de um determinado ponto. Pode ser aqui essa origem, certo? Eu vou sempre poder fazer isso. Com o eixo instantâneo de velocidade, de rotação e da velocidade angular ômega, a velocidade de uma partícula do corpo é quem? Derivado de R com relação ao tempo, que vai me dar ômega vetorial R. E a aceleração da partícula, né? Essa aceleração aqui, aliás, a aceleração da partícula, vai ser uma composição dessa aceleração angular, né, vetorial R, mais ômega vetorial R. Isso aqui é nada mais nada menos do que o V, já está aqui. E alfa é a derivada de ômega com relação ao tempo. Então, eu tenho a aceleração angular alfa representa, tá certo? A, a velocidade da ponta de ômega. Tá entendendo? A velocidade, a alfa, esse vetor aqui, ó, representa a velocidade da ponta do vetor velocidade angular. Então, o vetor velocidade angular ele vai estar em movimento, né? Porque o corpo tem uma movimentação tridimensional qualquer. E esse vetor, ele vai estar mudando de orientação, ele pode estar mudando de intensidade também, de tal forma que eu tenho
uma modificação na trajetória desse vetor. Né? Para um observador que está no corpo, um observador que está num sistema de coordenadas local, ele vai enxergar o vetor percorrendo essa trajetória. Né? Uma trajetória que é a base de um cone tridimensional. Para um observador que está no espaço, né, que ele é inercial, um sistema de coordenadas inercial, ele vai enxergar uma outra trajetória da ponta do vetor velocidade angular. Né? Ao passo que esses cones, eles são tangentes, e a tangência define justamente a velocidade do vetor velocidade angular. Aliás, define o vetor velocidade angular e na ponta do vetor velocidade angular eu tenho a velocidade dele, né, que é a derivada dele, ou conseguinte, a aceleração. Então, eu tenho esses dois cones aí. Esses dois cones, eles podem ser utilizados para a geração de geometrias, né, complexas que rolam uma em cima da outra. Por exemplo, engrenagens, tá? Cames, alguns mecanismos que se utilizam dessa propriedade para garantir a rolagem sem deslizamento, né? Vão garantir que eles vão estar sempre em contato. Bom, como o vetor V se move dentro do corpo e no espaço, ele gera um cone de corpo e de espaço, que é tangente ao eixo instantâneo de rotação, que é esse eixo aqui, instantâneo de rotação. São dois cones diferentes. Durante a movimentação, a velocidade angular, né, vai percorrer aqui esse cone. O vetor velocidade angular, ele é uma geratriz de cone. Como se eu pegasse um cone e na lateral tivesse aquela linha, né, que vai do centro até da extremidade, né, da ponta do cone até a extremidade, a base do cone. Então, essa linha aqui, essa geratriz, é descrita pelo vetor velocidade angular, né? Eu vou ter dois cones diferentes, um cone para quem tem a visão espacial e para quem tem a visão corporal. Velocidades angulares, né, podem ser obtidas a partir da regra do paralelogramo, né? Posso pegar esse cara aqui, ó, posso deslocar ele e fazer a soma entre ômega 1 e ômega 2 e tem uma resultante, tá? Então, as velocidades angulares, elas respeitam a lei do paralelogramo. Por quê? Porque são vetores, né? Então, e agora, começamos a analisar o movimento mais geral, né? Então, em vez de trabalharmos apenas em duas dimensões, vamos trabalhar de uma maneira mais geral, em que, para me ajudar a avaliar essa movimentação, eu vou escolher um sistema de coordenadas, né, local ao corpo. Tá? Então, eu sei que a velocidade de B é igual a quem? A velocidade de A, que é esse ponto aqui, ó, mais a velocidade de B em relação a A. Se os pontos A e B fazem parte de um corpo rígido, essa distância, né, entre esses dois pontos, ele não modifica, né? E, portanto, a variação de posição de um ponto em relação a outro vai ser obtido a partir de componentes que são perpendiculares à linha que gera, né, o vetor R de B em relação a A. E quem é responsável por isso é a velocidade angular do corpo, né, já que a velocidade gerada pela velocidade angular do corpo vai ser perpendicular
a linha RB e A. Então, faz sentido fisicamente e que a componente de velocidade de B em relação a A seja perpendicular ao vetor R de B em relação a A. Por quê? Porque eu não tenho intensidade, né? O vetor aqui, ó, R de B em relação a A, ele não varia. De novo, porque eu estou falando de um corpo rígido, né? E, portanto, como não varia o deslocamento, a distância, a componente de velocidade vai ser perpendicular ao vetor posição. Então, a partícula A é fixada dentro do corpo, e o movimento do corpo em relação a X', Y' e Z' é o movimento de um corpo com um ponto fixo, né? Então, eu vou chamar isso de VB é igual a VA mais ômega vetorial R de B em relação a, certo? Então, essa velocidade aqui, ó, velocidade desse ponto em relação a esse, é dado pelo produto vetorial entre ômega, que é essa velocidade angular aqui, ó, e o vetor posição de B em relação a. Da mesma forma, a aceleração da partícula P é dada da mesma forma. Eu vou ter essa derivada aqui, né? Eu vou ter essa componente e essa componente aqui. E já que eu vou derivar isso com relação ao tempo, eu vou chegar à conclusão que o R ponto é nada mais, nada menos do que ômega vetorial RB em relação a A. E aí eu tenho uma componente desse, aceleração desse ponto, mais a aceleração tangencial, dada aqui pela aceleração angular vetorial R de B em relação a A, e aqui eu tenho a componente normal, né? Vai estar apontando ao longo, né, do vetor normal, e essa componente aqui é perpendicular, né? E aí eu somo para saber quanto é que é a aceleração desse ponto em relação à origem, né? Então, para isso, eu pego a aceleração desse ponto em relação à origem, desse ponto em relação a A, com a direção perpendicular ao raio, ao vetor RB em relação a A, e também a direção normal, ou seja, voltado para o ponto A. Então, o movimento mais geral de um corpo rígido é equivalente a uma translação em que todas as partículas têm a mesma velocidade e aceleração, né? Uma translação propriamente dita, em que eu uso como referência o ponto A, e de um movimento em relação à partícula A, né? De B em relação a A, que é assumida fixa. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o guindaste, gira com velocidade angular constante, ômega 1. Então, aqui, ó, está girando com ômega 1, então eu estou posicionando, né, a velocidade ao longo desse raio, e eu tenho o ômega 2, né, o ômega 2 é a velocidade aqui da lança, né, a velocidade angular da lança que está girando em torno aqui do eixo Z. Então, é 0,3 radianos por segundo, ômega 1. E a lança está sendo levantada com velocidade angular, ômega 2, de 0,5 radianos por segundo. O comprimento da lança é 12 metros. Determine a velocidade angular da lança. Então, eu estou duas componentes, né, de velocidade angular. A aceleração angular da lança, a velocidade da ponta da lança, ou seja, a velocidade do ponto P, e a aceleração da ponta da lança. Então, eu vou calcular essas da seguinte forma. Ó, qual é a velocidade? Né? Eu tenho aqui o ômega 1 mais ômega 2. Então, vai ser a minha velocidade angular da lança, né? Vai ser esse carinha com esse carinha aqui. Tá? A aceleração angular. Ora,
E aí eu trago um conceito que foi apresentado no início da aula de hoje, né? Essa aceleração aqui, ó, é uma aceleração, é uma derivada com relação a um sistema de coordenadas inercial, x, y e z. Tudo bem? Então, vai ser simplesmente ela mesma, certo? Aceleração angular. E foi dito que ela é uma aceleração a velocidade constante. Tudo bem? Se é a velocidade constante, quando eu derivo, vai igual a zero. Tudo bem? Então, não tem uma contribuição efetiva da minha para minha aceleração angular. Contudo, eu tenho agora uma rotação de ômega 2 de 0,5, né, radianos por segundo da lança em relação aqui ao o nosso guindaste. A base do guindaste está girando com essa velocidade ômega 1. E aí vem a minha escolha, né, a escolha do sistema de coordenadas. Eu tenho um sistema de coordenadas fixo e um sistema de coordenadas móvel, preso aqui ao guindaste, que faz com que eu consiga saber a velocidade do guindaste em relação à base. E dessa forma, eu posso dizer que essa movimentação da lança é em relação ao sistema de coordenadas móvel. O sistema de coordenadas, ó, x, y minúsculo. Então, como eu estou derivando um vetor que está descrito em relação ao sistema de coordenadas que está em movimento, né, eu vou ter que usar essas duas parcelas aqui, que a gente viu no início da aula. Primeira parcela é a derivada do vetor ômega 2, como se eu não tivesse, como se ele não estivesse em rotação, né, por efeito do vetor ômega 1. Mas ômega vetorial ômega 2, que é o vetor original, que eu estou derivando, né? Estou derivando ômega 2 com relação ao tempo, né? Ora, essa cara aqui, ó, é constante. Ela diz no exercício, ó, que o ômega 2 é 0,5 radianos por segundo. Então, esse termo aqui é igual a zero, né? Tem duas parcelas de dois componentes que são zero já, o ômega 1 e o ômega 2. Só que o ômega 2 eu derivei com relação ao sistema móvel. Mas esse termo aqui, que é a sobreposição das duas velocidades angulares, ômega 1 vetorial ômega 2. E dessa forma, eu tenho 0,15 radianos por segundo. Tá? Veja que só há aceleração angular porque há uma sobreposição de efeitos, né? Eu não aplico a minha lança, a minha lança, ela não está agindo como um corpo rígido, né? Existe uma velocidade angular da lança em relação à base do guindaste. Então, essa velocidade aqui, ômega 2, é da lança em relação ao guindaste. Então, é uma velocidade local, definida em relação a um sistema de coordenadas local. E, portanto, quando eu sobreponho os efeitos desses dois carinhas aqui, essa parcela é quem vai prevalecer, né? O produto vetorial entre duas velocidades angulares. Mesmo que eu tenha velocidade angular constante, né? Eu tenho, é só constante aqui, eu tenho aceleração angular.
certo? E nesse caso, eu vou ter que ter um torque, né, para, digamos assim, conseguir chegar nessa velocidade angular, certo? Então, não se engane, não é porque tem só a velocidade angular constante que eu vou ter aceleração angular igual a zero. A velocidade da ponta da lança vai ser o quê? V é igual a ômega vezes R. Ora, quem é ômega? Essa resultante aqui, ó. Coloquei aqui, produto vetorial, né? De ômega, não tem componente em I, e o componente de R é apenas essas duas componentes aqui, ó. Esse cara em Y e esse daqui em X. Tá? Esse aqui em X. E aí, gente, eu faço o produto vetorial e acho uma velocidade que tem três componentes, né? X, Y, Z. Então, não vai conseguir encontrar, né, de outra forma. Tem que fazer o produto vetorial. Bom, e aí, como eu tenho a aceleração angular, né, da lança, eu vou conseguir agora saber quanto é que é a aceleração do ponto P. Né? Então, eu vou pegar produto esse vetorial entre alfa vetorial R, né, total, e aqui é um produto de ômega vetorial V, V do outro exercício, né, da outra letra, do outro item. E aí eu posso substituir e encontro esse vetor de aceleração. E de novo, vou ter três componentes. Né? Então, apesar das rotações serem apenas instantaneamente ao longo desse eixo e desse eixo, né, a velocidade, a aceleração de um ponto na minha lança é tridimensional, tem três componentes aí. Alguém mais tem alguma dúvida acerca desse ponto? Posso continuar? Melissa colocou, né? O professor vai abrir uma tarefa lá no SIGA daqui para a prova. Isso, Melissa, eu vou colocar lá as tarefas e aí vocês vão só depositando as questões. Então, as questões que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão fazendo. Hoje mesmo no final, eu vou pedir para vocês fazerem algumas questões para entregar, certo? Geralmente eu deixo vocês entregarem até o dia da avaliação, né? Bom, aí eu tenho agora um movimento tridimensional, tá, pessoal? Bom, e aí agora eu tenho um movimento tridimensional, tá certo? Imagina, eu vou usar aquele mesmo artifício que eu fiz da outra vez, um vetor Q descrito nesse sistema de coordenadas x, y, z, e eu vou fazer o seguinte, ó, já esgotou o nosso tempo,
E eu vou continuar isso na próxima aula, tá certo? Já estourou o nosso tempo. Faltam 2 minutos. E aí aproveitar para... Mas agora a gente já está chegando no caso tridimensional, tá certo? A gente vai sair para um caso tridimensional, aceleração de Coriolis em 3 dimensões. Tá? E aí vamos... E aí a gente finaliza o capítulo de cinemática. Então, falta pouca coisa. Bom, então agradeço a presença de todos e até a próxima segunda-feira.